E aí eu quero entrar na questão que nós também falamos antes da entrevista. O sertanejo talvez seja o que esteja menos preparado para esse mundo de perfeição. Porque ele seja muito real. Porque ele não vista tanto o personagem. E você está nesse limite. Você está nesse limite entre aquele sertanejo totalmente despreparado e aquela que é uma sertaneja comercial que representa marcas. Fala para mim sobre isso. Eu acho que tem mais a ver, Léo, com a questão de o sertanejo, ele nunca se deparou com a situação de precisar lidar com o mercado publicitário. Eu vou te falar bem a verdade. E a pandemia mudou. O sertanejo, ele consegue tirar o seu rendimento, ele sempre conseguiu tirar seu rendimento total e igual a uma pessoa que tem, tipo, grande acesso às marcas dos shows. A gente tira dos shows, né? Sempre tirou dos shows. Da música. Da música, show. Pra mim é show, porque é vendido muito show. O show é um valor alto. E outra coisa, quem sobe ao palco não é um personagem. Justamente. Não precisa vender uma sensualidade, não precisa mostrar a bunda, não precisa, independentemente da roupa que esteja usando. Tá entendendo o que eu quero dizer? É um outro tipo de mercado. É um target diferente. E aí agora, estamos todos desocupados em casa, né? Eu já sempre lidei com internet, assim, mesmo quando estava cansada, eu sempre dava um jeito. Mas eu vejo que a galera tá querendo cada vez mais se adaptar, por necessidade até. Tem gente que não gosta, que não tem vontade de seguir com essa postura de estar na internet o tempo inteiro, mas que precisa disso, porque o que a gente vai fazer, sabe? Eu vi a Maraísa falando uma coisa no Twitter e até falei com ela e falei, olha, tem que respeitar quem tem saúde mental para estar criando conteúdo todo dia. Ela falando que alguém estava reclamando, que posta muito banner e posta muita coisa comercial, não sei o quê, e que ela... A Maraísa é uma pessoa que ela sempre foi fechadíssima, eu sempre conversei demais com as meninas, falava, se abre mais pra internet, cria conteúdo. A Maraísa, ela mudou da água pro vinho, hoje ela cria videozinho muito bem editado dos treinos dela, responde perguntas e tal. Então isso é uma coisa é fundamental. É fundamental agora, porque a gente precisa, entendeu? É o jeito que a gente conseguiu de estar perto dos fãs. E também comercialmente, porque se a gente não fizer hoje a publicidade, a gente vende o quê? É verdade. Entendeu? Vamos falar da Marília 3 anos atrás? É uma Marília totalmente diferente dessa aqui. Você percebe isso? Muito, 3 anos? Muito. 3 anos? 3 anos. Até vamos lá, é isso que eu quero saber. É uma evolução de uma mulher ou é a evolução de um produto? É um produto é uma mulher que virou um produto e teve que se adequar às regras do mercado? Ou é uma mulher que virou mãe e que está pensando no que ele vai ver daqui a alguns anos na internet? Na verdade, eu acho que foi... Uma mistura. Uma coisa foi puxando a outra. Essa questão do moralismo que eu te falei, assim, hoje existem com algumas questões. Como você me perguntou assim, você nunca seria amante e tal. Eu falo que tem coisas que se eu faria antes... Vou te dar um exemplo bem besta, que é pular de paraquedas. Se eu não pularia de paraquedas antes, agora eu pularia menos. Entendeu? Óbvio. Então são essas questões que o Léo pesa pra mim. Sim. Ele estar aqui hoje, ele pesa pra mim. Mas em outras questões, eu acho que foi uma evolução veio ele, mas não é só por causa dele, sabe? Ele veio pra me amadurecer de verdade. Me amadureci por mim. E não foi totalmente por ele, não só por causa dele, entendeu? Mas a questão da beleza, não é por causa exemplo. dele, mas ele tem total culpa nisso. Entendeu? Agora, mais assim, a questão da beleza, a questão do comportamento. Era uma Marília que bebia, que expunha a bebida, né? Sim. Hoje não acontece mais isso. Era uma Marília que às vezes subiu ao palco com uma roupa ok, mas não era uma roupa tão pensada. Não se preocupava tanto com hoje isso. Você está muito preocupada, muito bonita, está muito magra. Essa magreza vem de onde? Estamos na luta aí, meu filho. Várias bariátricas, tô brincando. É dieta? É dieta? Dieta. É pesada, ruim? low carb. É? Jejum intermitente. Cara, pra mim não é ruim mais. É ruim quando eu saio dela, você acredita? Eu acho que eu me acostumei. Eu me apeguei nela na questão da pandemia. Não é, sabe por quê? Sabe o que meu médico falou pra mim? Ele falou assim,
você fala pra mim que sua cabeça tá ansiosa. Foi quando eu procurei ele, eu comecei a fazer de verdade, sério mesmo, eu acho que em outubro, depois da minha última live que eu fiz. Que inclusive a música Troca de Calçada, eu tô bem diferente do que eu tô hoje, né? E aí eu cheguei lá e falei, eu tô ansiosa, que não acaba esse negócio, eu não tenho trabalho, o que eu faço? Ele falou assim, eu falei, eu vou esperar eu voltar pra estrada, que aí ele falou assim, você vai esperar você voltar pra estrada pra você não ter nenhum tipo de rotina, você não vai conseguir fazer a sua própria comida do jeito que você gosta, dormir no horário que você tem que dormir. Minha rotina hoje, Léo, tá um saco. Qual é a sua pensa uma rotina assim, enjoada, tipo, 8h30 da noite eu tô deitada. 8h30 da noite eu tô deitada. Então você não viu Big Brother? Ah, deitada, né? Agora eu não tô assistindo mais não, eu não tô assistindo mais não, porque agora tem que segurar as opiniões, aí se eu... É mesmo? Às vezes eu não consigo segurar. Você mudou de hábitos, inclusive. Eu já tive vontade de fazer, sabe, porque um Twitter falso, só pra ficar falando sozinha, sabe? Só pra eu postar, só pra eu jogar. Entendi. Sabe o que eu falei? Só pra você não ter o peso da crítica. Falei pros meus amigos aqui, eu tenho um grupo com 2 amigos, que é o Iago e a Luísa, cantora da dupla Luiz e Maurílio. Eu falei, ó, toda vez que eu tiver uma opinião de Big Brother, eu vou falar aqui. E vocês fingem que vocês estão comentando no Finge que isso aqui é o Twitter. Mas agora deu um tempinho de assistir. Mas voltando à sua rotina, aí você acorda que horas? Aí eu acordo às 8 horas da manhã também. Às 10 eu treino, tudo certinho, em casa. Meio-dia eu almoço, às vezes, porque às vezes eu passo um pouquinho por causa do jejum. Eu paro de comer 8 horas da noite no outro calma dia. aí, você só volta a comer? Meio-dia. Isso São funciona 16 mesmo? horas. Funciona? Demais, cara, mas funciona muito É bem. mesmo? Nada pra mim funciona. Mas eu tinha uma amiga que fazia isso. Mas meio-dia ela comia um boi. Não, aí não pode. Aí você fala, não. Aí não pode. Você come o que meio-dia? Cara, eu como proteína, qualquer tipo de proteína. Carne, pode ser né? carne, ovo, frango, qualquer tipo de proteína. E salada. Aí depois à tarde eu como algum lanche agora eu tô incluindo um pouco de carboidrato, né? Só um pouquinho só, porque agora eu cheguei num ponto que já dá pra ganhar uma massa e ir mantendo. Como um pão integral, alguma coisa. E aí à noite eu como também salada e proteína e assim eu sigo a vida. E o que você faz à tarde? À tarde, às vezes, eu faço aula de boxe. Eu vou legal, correr. cara. Comecei a fazer aula de boxe, já fiz 5 aulas já tô profissional, imagina. E a música nessa pandemia? Cara, tô tentando compor, mas é difícil, viu? Sabe o que eu tô vendo? Que eu sou muito... fruto do contato com as pessoas. Eu sou muito perfeccionista com relação à composição. Coisa que eu não sou com cantar e tal. Eu vou lá, gravo e pronto. Eu nem quero ouvir se ficou bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você teve um momento que você não quis mais cantar as suas músicas. Por quê? Eu tinha muito medo de que isso transformasse numa história pessoal da Marília, porque eu Tem criei esse problema? personagem. Pra mim tem, porque talvez quando você grava uma música, por exemplo, Diamante, ou Mas seja você... lá, você não quer ser vista daquela forma, sabe? né? Mas as pessoas sabem que você, tipo, das prostitutas, isso é sabido. Mas a sua verdade é muito gritante, sabe? Tem música ali que passa muita verdade. Então, sabe? eu acho que Supera, por exemplo, Supera é um hino. É um e não hino, é uma Supera. composição minha. E é isso que eu crio as coisas e depois eu fico querendo voltar atrás. Porque eu criei esse personagem que vivia esse tipo de coisa. E aí depois, pra eu desmontar tudo isso, como você pergunta, tipo, você já foi amante e tal, pra desmontar toda essa história... Entendi. Ai, meu Deus, você leva 1 ano pra montar uma história e 8 anos pra desmontar. Mas se foi amante, não é nem crime, não. Não é um crime, mas... Talvez seja algo que não agregue um valor. Meio que mancha a sua imagem ali naquele momento, entendeu? Sim. Então é complicado. Até hoje, é culpa sua. Até hoje o povo fala assim, ela já foi amante. Eu falo, gente, culpa minha, não, para, Marília Mendonça. Deixa eu te falar. E aí ele foi dar pra mulher que canta, o homem, o pior dos homens. Assim, o pior é aquele homem que a gente conhece. Ele foi dar pra ela criar um homem. Botar um homem na sociedade. Formar um homem. Quem é esse homem que a Marília Mendonça quer formar? Cara, primeiramente eu quero que ele seja muito amado
né? Eu quero que ele sinta muito amor e ele já tem sentido isso, porque ele passa o tempo inteiro rodeado de pessoas que amam ele e ele já recebe muito amor. Eu sinto que ele recebe o carinho dele, não é só o de dentro de casa, eu sinto que ele recebe essa coisa positiva. O Léo, toda vez que eu coloco a cara do Léo, a minha intenção era não postar o Léo, a minha intenção era não ficar mais... Toda vez que eu coloco a cara do Léo é tanto carinho e eu sinto algo tão positivo em relação a isso, porque as pessoas parecem que sentem que são da família, sabe? Com ele, realmente, eu só senti carinho com relação a ele, sabe? Sim. Desde o começo. E, primeiramente, isso, eu quero que ele seja uma pessoa extremamente carinhosa, como eu sou, como meu irmão é também. Ele pega bastante esse princípio. Eu tenho muita preocupação com ele, Léo, em relação a ele não ter tido a minha vivência de ter contato com as dificuldades, ter contato com às vezes até com comida racionada, de ter que dividir comida, de ter que dividir demais. Eu tenho muita preocupação. Mas eu quero saber na prática. Não estou falando desse menino novo, não. Quando ele aparecer com 2 namoradas, escondendo, sacaneando uma mulher... Mãe, eu tô saindo com uma, mas tô pegando outra. E aí você fala, essa outra poderia ser eu há 20 anos atrás. É muito fácil falar sobre isso, porque com o meu irmão, a gente já tem essa postura. O meu irmão, às vezes eu acho que meu irmão é meu filho, sabe? Porque a minha mãe, ela briga muito mais com ele do que eu. Eu sou extremamente ciumenta, já começa daí, muito. Com tudo, com todos? Muito ciumento, principalmente com meu irmão, que é meu irmão mais novo. Ele não tem nem um pingo de ciúme de mim e eu sou muito ciumenta com ele. Eu quero saber qual o comportamento dele com as mulheres. Cara, ele é super carinhoso, mas toda vez que eu vejo que ele tá sendo um pouco, por exemplo, ele gosta muito de jogar no computador. E às vezes a namorada vai pra casa dele e ele deixa a namorada lá, olhando pro teto ele e já continua contou jogando. pra você alguma vez que ele traiu alguém? Não. E se ele não. contasse? Cara, se ele contasse, eu ia brigar muito com ele. Mas Sério? eu ia brigar muito. Sério. Eu ia brigar muito com ele. Porque você se colocaria no lugar. Eu me colocaria no lugar. Dela. Eu sempre penso isso. Eu penso se fosse comigo o Mas tempo você inteiro. sabe que os homens traem muito, né? Não são só os homens não, viu? É. Mas, cara, Eu acho que a história hoje é mais fácil, né? É mais fácil de jogar pro homem ali o negócio. Mas Mas as entendendo mulheres, que, assim, quanto mais as mulheres conquistam espaços pro lado bom, Concordo. conquistam esse espaço pra esse outro lado também. Concordo.